Eles riram quando ela levantou a mão, num lugar onde só homens ricos costumam decidir, achando que ela não sabia onde estava. Mas ela sabia. E alguns minutos depois, ninguém mais estava rindo, porque o problema nunca foi o lance que ela deu. Foi o julgamento que fizeram antes de saber quem ela era. O leilão já estava cheio quando Rita Valença chegou. O som grave das vozes, misturado ao mugido dos bois, criava um ambiente que não era apenas barulhento, era imponente. Ali não era só sobre gado, era sobre poder, tradição e dinheiro. Homens de chapéu, botas caras e relógios que valiam mais do que a maioria das casas da região ocupavam os bancos de madeira, conversando alto, rindo e fechando negócios antes mesmo dos lances começarem. Caminhonetes de alto padrão estavam alinhadas do lado de fora, levantando pequenas nuvens de poeira cada vez que alguém chegava. Dentro do cercado, os animais aguardavam, fortes, bem tratados, avaliados com olhares experientes que sabiam exatamente o que estavam comprando. Rita entrou sozinha, sem pressa, sem chamar atenção, e ainda assim chamando. Sua roupa simples destoava de tudo ao redor. A camisa de algodão clara, a calça jeans comum e a bota gasta não tinham nada de especial. O cabelo preso em um coque simples revelava um rosto firme, marcado mais pelo tempo e pela experiência do que por qualquer vaidade. Ela não parecia deslocada, mas para quem olhava de fora, parecia não pertencer àquele lugar. Alguns homens perceberam sua entrada imediatamente. Não pelo que ela fez, mas pelo que ela não fazia. Não cumprimentava, não sorria, não buscava aprovação, apenas observava. E isso, naquele ambiente, era incomum. Rita caminhou até um dos bancos laterais e se sentou. Cruzou as mãos sobre o colo e voltou o olhar para o cercado, acompanhando os animais com atenção real. Não olhava como alguém curioso. Olhava como alguém que entendia. Isso não passou despercebido por todos, mas passou pela maioria. "Olha lá!", murmurou um homem mais ao fundo, inclinando o queixo na direção dela. Cláudio Barreto acompanhou o olhar. Demorou menos de 1 segundo para formar opinião. "Isso aqui não é passeio, não", disse, com um sorriso de canto. Alguns riram. Não era uma risada alta. Era aquela risada curta, compartilhada entre quem se acha parte de um grupo fechado. A risada de quem acredita saber exatamente quem pode ou não estar ali. Rita ouviu, mas não reagiu. Continuou observando o cercado. Cláudio ajustou o chapéu, ainda olhando para ela. "Aposto que se perderam no caminho da feira", completou, agora mais alto. Dessa vez, mais gente ouviu. Alguns viraram o rosto, outros sorriram. Ninguém interveio. O ambiente aceitava aquilo com naturalidade, porque ali a aparência ainda falava primeiro. Rita desviou o olhar dos animais por um instante e olhou na direção de onde vinha a voz. Não com irritação, não com desafio, apenas com atenção. Seus olhos encontraram os de Cláudio por um breve momento. E então, voltaram para o cercado. Isso o incomodou, não a resposta, mas a ausência dela. Cláudio estava acostumado a provocar reação, desconforto, justificativa, até confronto. Mas indiferença, não. "Tem gente que não entende o próprio lugar", comentou ele, cruzando os braços. Dessa vez, Eduardo Farias, sentado algumas cadeiras à frente, ouviu com mais atenção. Diferente dos outros, ele não riu. Apenas observou Rita por mais alguns segundos. Havia algo ali, algo que não combinava com o julgamento rápido que estava sendo feito. Rita, enquanto isso, analisava cada detalhe do leilão. O estado dos animais, a forma como eram apresentados, o comportamento dos compradores, os valores iniciais sugeridos. Ela não estava perdida, estava calculando. O leiloeiro, Oswaldo Prado, já se preparava para começar.
Ajustava o microfone, organizava os papéis e trocava algumas palavras rápidas com os ajudantes. Era um homem experiente, acostumado a reconhecer compradores importantes à distância. Ele olhou rapidamente para o público, reconheceu nomes, figuras frequentes, pessoas que sabia exatamente como se comportariam. Seu olhar passou por Rita e seguiu. Para ele, naquele momento, ela não era relevante. O leilão começou. Os primeiros lotes passaram com rapidez. Valores altos, disputas rápidas, decisões firmes. Tudo fluía como esperado. Quem sabia comprar, comprava. Quem não sabia, observava. Rita continuava em silêncio, mas não estava ali para assistir. Ela estava esperando. E quando o lote certo entrasse, ela sabia exatamente o que faria. O ritmo do leilão aumentava a cada lote. Os primeiros animais passaram rapidamente, com lances altos e decisões firmes. Os homens que ocupavam as primeiras fileiras não hesitavam. Levantavam a mão com segurança, confirmavam valores sem olhar para os lados e fechavam negócios como quem repete um hábito antigo. Ali, ninguém precisava provar que podia comprar. Isso já era assumido. Rita continuava em silêncio, mas agora mais atenta. Seus olhos acompanhavam não apenas os bois no cercado, mas o comportamento dos compradores. Quem arriscava mais, quem recuava cedo, quem inflava o preço apenas para pressionar. Cada detalhe parecia fazer sentido para ela. E então o lote entrou. O leiloeiro ajustou o tom de voz, como sempre fazia quando algo realmente importante estava prestes a ser apresentado. Agora, senhores, atenção nesse lote. Os ajudantes conduziram os animais para o centro do cercado. Bois fortes, bem tratados, com musculatura evidente e movimentação firme. Não eram comuns. Qualquer pessoa ali sabia disso. Alguns homens mudaram de postura. Outros pararam de conversar. Cláudio Barreto se inclinou levemente para a frente, interessado. Eduardo Farias cruzou os braços, analisando. Rita fixou o olhar. Era aquele. O leiloeiro começou. Lote especial, genética de primeira linha, excelente padrão. Quem conhece, sabe o valor que isso tem. O preço inicial já veio alto. Um dos compradores levantou a mão imediatamente. Outro respondeu. O jogo começou. Os lances subiam com velocidade, mas ainda dentro do esperado para aquele tipo de animal. Era uma disputa entre quem já se conhecia, entre quem sabia até onde o outro iria. Rita esperou, não por dúvida, por cálculo. Quando o valor atingiu um ponto específico, ela levantou a mão. Simples, sem gesto exagerado, sem chamar atenção, mas chamou. O leiloeiro viu e hesitou. Não foi uma pausa longa, mas foi suficiente, porque ele não a reconhecia, e naquele ambiente isso significava alguma coisa. Lance confirmado, disse, ainda com uma leve dúvida no tom. E então, o som veio. Primeiro um riso, depois outro, e em poucos segundos, vários. Ela sabe onde está? Comentou alguém sem tentar esconder. Isso aqui não é feira, não, disse outro mais alto. Cláudio não perdeu a oportunidade. Deve ter errado de lugar, falou, com o sorriso aberto, olhando diretamente para Rita. Agora não era mais comentário isolado. Era coletivo. O ambiente inteiro passou a observar. Rita não abaixou a mão imediatamente. Esperou o leiloeiro confirmar. Só então baixou, sem pressa, sem reação, como se aquilo fosse absolutamente normal. O leilão seguiu. Outro lance veio por cima. Cláudio levantou a mão. Vamos ver até onde vai, murmurou, sem tirar os olhos dela. Rita esperou novamente. O valor subiu. Mais um lance. E então, ela levantou a mão de novo. Dessa vez o riso veio mais alto. Tá brincando, disse alguém. Alguém avisa que isso aqui é sério, completou o outro. O leiloeiro já não hesitava tanto. Algo começava a mudar, mesmo sem entender totalmente. Ele confirmou o lance.
Cláudio inclinou a cabeça, incomodado. Agora não era mais piada leve, era desafio. Tá bom, disse ele, levantando a mão novamente. Vamos subir isso. O valor aumentou. Rita não reagiu de imediato. Deixou o número ecoar no ambiente. Alguns já começavam a olhar com mais atenção. Eduardo, mais à frente, não tirava os olhos dela. Havia algo ali. Algo que não combinava com alguém que estava apenas tentando. Rita levantou a mão novamente, sem emoção, sem pressa. Exatamente no momento certo. O riso começou a diminuir, não por respeito, mas por dúvida. Cláudio percebeu e não gostou. Vamos ver até onde ela aguenta, disse, agora mais alto, querendo recuperar o controle da situação. Ele aumentou o valor de forma mais agressiva. Alguns homens ao redor começaram a reagir. Tá forçando demais. Isso já passou do ponto. Mas Cláudio não estava mais pensando no lote, estava pensando nela. Rita manteve o olhar no cercado, como se não houvesse mais ninguém ali. O leiloeiro anunciou o novo valor, e por um instante, ninguém falou nada. O silêncio voltou, mas não era o mesmo de antes. Agora era tenso, expectante, e foi nesse momento que Rita levantou a mão outra vez, sem hesitação, como se aquele número ainda estivesse dentro do que ela já havia decidido muito antes de chegar ali. E foi aí que o leilão deixou de ser uma brincadeira e começou a incomodar de verdade. A partir daquele momento, o leilão deixou de ser coletivo. Não havia mais várias mãos se levantando em sequência, nem comentários paralelos tentando antecipar o comportamento dos compradores. O espaço, antes dominado por vozes confiantes e decisões rápidas, começou a se estreitar ao redor de poucos. E de forma cada vez mais evidente, aquela disputa passou a girar em torno de duas presenças que ninguém ali esperava ver no mesmo nível. Cláudio Barreto manteve o corpo levemente inclinado para a frente, mas já não exibia o mesmo controle de antes. Seu olhar, que antes buscava reafirmar domínio, agora tentava entender. Ele não estava acostumado a ser acompanhado daquela forma, muito menos por alguém que poucos minutos antes havia sido tratado como uma intrusa. Rita, por outro lado, não mudou absolutamente nada. Sua postura permanecia a mesma. O olhar fixo no cercado, acompanhando o comportamento dos animais, como se cada detalhe ainda tivesse mais peso do que os próprios valores anunciados. Não havia ansiedade, não havia pressa, apenas certeza. O leiloeiro anunciou o novo valor, agora já em um patamar que afastava definitivamente qualquer comprador comum. Alguns homens trocaram olhares discretos, outros apenas desviaram a atenção, como quem reconhece o próprio limite e decide não ultrapassá-lo. O ambiente já não reagia como antes, e isso não passava despercebido. Cláudio levantou a mão novamente. O gesto veio firme, mas não tão automático quanto nos primeiros lances. Havia cálculo ali, e pela primeira vez havia também cautela. O valor subiu. O leiloeiro repetiu com mais clareza, consciente de que cada número agora carregava um peso diferente. Não era mais apenas um lote sendo disputado. Era uma situação que exigia atenção. Rita esperou. Deixou o valor se acomodar no ambiente como se estivesse confirmando algo que já havia previsto. Então, sem alterar a expressão, levantou a mão novamente. E não houve reação imediata, nenhuma risada, nenhum comentário. A mudança foi sutil, mas definitiva. O que antes era tratado como um erro começou a ser visto como algo que precisava ser compreendido. Eduardo Farias, sentado algumas cadeiras à frente, já não tinha dúvida. Ele havia observado compradores experientes por anos e reconhecia padrões com facilidade. Sabia quando alguém estava sendo impulsivo, quando estava sendo pressionado, e sabia, principalmente, quando alguém sabia exatamente o que estava fazendo.
Rita não reagia ao ambiente. Ela conduzia o próprio ritmo. Cláudio percebeu isso tarde demais. Ele levantou a mão novamente, aumentando o valor de forma mais agressiva, como se tentasse recuperar o terreno perdido. Mas o gesto já não carregava segurança. Era mais uma tentativa de manter a disputa do que uma decisão sólida. Alguns homens ao redor começaram a se inclinar levemente para a frente, atentos, não ao gado, mas ao desfecho. O leiloeiro anunciou o novo valor, agora em um nível que já não permitia erro. O silêncio voltou, mais pesado, mais presente. Não era o silêncio de dúvida. Era o silêncio de quem esperava uma decisão definitiva. Rita levantou a mão novamente, sem hesitação, sem qualquer sinal de dúvida. E foi nesse momento que ficou claro. Ela não estava acompanhando os lances. Ela estava dentro de um limite que já havia sido definido muito antes daquele instante. Cláudio soltou o ar lentamente, passando a mão pelo queixo. Pela primeira vez desde o início do leilão, ele desviou o olhar dela. Não por desinteresse, mas por necessidade de pensar. A pergunta já não era mais se ele podia continuar. Era se fazia sentido continuar. O leiloeiro, percebendo a mudança, manteve o ritmo firme. Temos esse valor. Alguém cobre? Ninguém respondeu. Os olhares agora estavam todos voltados para Cláudio. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, tempo suficiente para que todos entendessem que algo havia mudado. Ele não levantou a mão. O leiloeiro repetiu. Última chamada. O silêncio se manteve. E então, sem qualquer interferência, o martelo desceu. Vendido. O som ecoou seco no ambiente, marcando o fim da disputa. Rita não reagiu. Não houve sorriso. Não houve gesto. Ela apenas ajustou levemente a postura, como quem conclui algo esperado. Ao redor, o ambiente permaneceu em silêncio por alguns instantes. Não por falta de reação, mas porque todos ali estavam tentando reorganizar o que tinham acabado de ver. Cláudio continuava sentado, olhando na direção do cercado, mas claramente distante. O que havia começado como provocação terminou como algo que ele não soube controlar. Eduardo manteve o olhar em Rita por mais alguns segundos. Agora não havia mais dúvida. Ela nunca esteve fora daquele lugar. Eles é que não souberam reconhecer isso. E naquele instante, mesmo sem uma única explicação, todos ali começaram a entender que aquela história ainda não tinha terminado. O som do martelo ainda parecia ecoar no ambiente quando o leilão retomou o movimento, mas não da mesma forma. As vozes voltaram aos poucos, mais baixas, mais contidas, como se todos ali ainda estivessem tentando entender exatamente o que tinha acabado de acontecer. Rita permaneceu sentada por alguns segundos, olhando para o cercado com a mesma atenção de antes. Não havia pressa em se levantar, nem qualquer sinal de satisfação visível. Para ela, aquilo não tinha sido uma vitória inesperada. Tinha sido apenas a conclusão de algo que já estava decidido. Ao redor, porém, o clima era outro. Os olhares que antes a ignoravam agora a acompanhavam. Não com simpatia, mas com curiosidade e, principalmente, com desconfiança. Cláudio Barreto foi o primeiro a se levantar. Ajustou o chapéu com um gesto seco, como quem tenta recuperar alguma postura que havia escapado, e caminhou alguns passos na direção dela. Não havia mais riso em seu rosto, mas também não havia humildade. Havia resistência. "Agora eu quero ver", disse ele em tom controlado, mas suficientemente alto para que outros ouvissem. "Quero ver fechar isso." Alguns homens próximos se aproximaram discretamente. O comentário não era apenas uma provocação. Era uma tentativa de retomar o controle da situação. Rita finalmente se levantou, sem pressa, sem responder. Apenas pegou sua bolsa com calma e caminhou na direção da mesa de apoio onde os compradores finalizavam os lotes.
O leiloeiro, Osvaldo Prado, já a aguardava. Diferente de antes, seu olhar agora não era de dúvida, era de atenção. Ele a observou por um segundo a mais do que o necessário, como se tentasse encaixar algo que ainda não fazia sentido. "Vamos registrar o lote", disse ele com voz firme. Rita assentiu. Pegou os documentos dentro da bolsa e os colocou sobre a mesa com naturalidade. O gesto era simples, mas seguro, como alguém que já havia feito aquilo muitas vezes. Osvaldo puxou a ficha de registro e começou a preencher. Nome, identificação, dados básicos. Era um processo automático para ele, até que chegou ao campo principal. "Nome completo", disse sem levantar os olhos. "Rita Valença", respondeu ela. A caneta parou. Não foi um movimento brusco, mas foi visível. Osvaldo ergueu o olhar lentamente. Dessa vez, encarou o rosto dela com atenção real, como se estivesse tentando confirmar algo que parecia impossível segundos antes. "Pode repetir?", pediu mais baixo. "Rita Valença." O silêncio voltou. Mas agora não era o mesmo silêncio da disputa. Era outro tipo, mais pesado, mais definitivo. Eduardo, que havia se aproximado sem chamar atenção, ouviu o nome com clareza. Seus olhos se estreitaram levemente, não por dúvida, mas por reconhecimento. Ele já tinha ouvido aquele nome antes, não em conversas comuns, mas em reuniões, em contratos, em decisões importantes. Osvaldo apoiou a caneta sobre o papel. Agora já não havia mais dúvida. "Fazenda Valença", disse ele, quase como confirmação. Rita assentiu levemente. Não havia necessidade de dizer mais nada. A reação foi imediata, mas silenciosa. Os homens mais próximos trocaram olhares rápidos. Alguns franziram a testa. Outros desviaram o olhar, como se estivessem refazendo mentalmente tudo o que haviam dito minutos antes. Cláudio, que estava a poucos passos dali, não reagiu de imediato, mas ouviu e entendeu. O nome não era estranho, era conhecido, muito mais do que ele gostaria naquele momento. A Fazenda Valença não era pequena, não era recente. Era uma das maiores operações da região vizinha, conhecida por movimentar volumes altos, negociar direto com grandes compradores e principalmente por não depender de intermediários. Mas havia um detalhe: Rita não aparecia. Não participava de eventos, não circulava naquele tipo de ambiente, e foi exatamente isso que criou o erro. Não reconheceram, porque nunca precisaram, até agora. "Eu não sabia", murmurou alguém. Não era um pedido de desculpa, era apenas constatação. Osvaldo retomou o preenchimento, agora com outro cuidado. Cada informação era registrada com precisão, sem qualquer hesitação. O respeito já estava ali, não pelo dinheiro, mas pelo entendimento. Eduardo se aproximou mais um passo. "A senhora sempre operou direto?", perguntou com interesse genuíno. Rita olhou para ele. "Sempre." Resposta simples, sem explicação, sem necessidade de impressionar. Cláudio permaneceu em silêncio, mas sua expressão já não era a mesma. O homem que antes ria, agora evitava cruzar o olhar com ela, não por vergonha explícita, mas por algo mais difícil de lidar. A percepção de que tudo o que disse foi baseado em nada. Alguns homens começaram a se aproximar, mudaram o tom, mudaram a postura. Tentavam puxar conversa. Não sabia que a senhora vinha pessoalmente. Grande operação a sua. Sempre ouvi falar. As mesmas pessoas. Outro comportamento. Rita não reagiu de forma diferente. Não se afastou, mas também não se aproximou. Apenas manteve a mesma postura de antes. Calma, firme, sem se deixar levar pelo movimento ao redor. E foi exatamente isso que deixou a situação ainda mais clara para todos ali. O problema nunca foi ela não pertencer àquele lugar. O problema foi ninguém ter percebido isso antes.
A movimentação ao redor de Rita Valença continuava, mas agora era diferente. Os mesmos homens que, minutos antes, riam sem qualquer preocupação, agora se aproximavam com cautela. O tom de voz havia mudado, os gestos estavam mais contidos, e até os olhares carregavam algo que não existia antes: cuidado. Não era respeito, ainda não. Era ajuste, tentativa de reposicionamento. "A senhora sempre operou desse nível?" perguntou um deles, com um sorriso controlado. "Não sabia que vinha pessoalmente nesses leilões", comentou outro, tentando parecer natural. Rita respondia apenas o necessário, sem prolongar, sem alimentar, sem rejeitar. Ela não precisava reagir, porque já tinha dito tudo, sem dizer nada. Eduardo Farias permaneceu próximo, mas não insistiu. Diferente dos outros, ele não parecia interessado em se aproximar por conveniência, mas por compreensão. Ele sabia reconhecer quando estava diante de alguém que não precisava provar nada. Cláudio Barreto, por outro lado, não se aproximou. Permaneceu onde estava, um pouco afastado, observando em silêncio. A postura ainda tentava se manter firme, mas já não havia a mesma presença de antes. O espaço ao redor dele parecia maior agora e mais vazio. Rita terminou o processo com Osvaldo, assinando os documentos com a mesma calma de quem não tinha pressa para nada. Quando devolveu a caneta, olhou ao redor pela primeira vez de forma mais ampla e percebeu. Não eram mais os mesmos olhares, mas também não eram verdadeiros. Ela deu um passo para trás e então falou, sem elevar a voz, sem buscar atenção, mas sendo ouvida por todos. "Quando eu levantei a mão, vocês riram." O silêncio voltou de imediato. Ninguém interrompeu, ninguém reagiu. Alguns disseram que eu não sabia onde estava. Ela fez uma pausa leve. Outros tiveram certeza. Alguns homens desviaram o olhar, outros ficaram imóveis. Cláudio permaneceu parado. "Agora vocês querem conversar." A frase veio limpa, sem acusação direta, mas impossível de ignorar. Rita manteve o tom. "Mas o problema nunca foi o meu dinheiro." O olhar dela percorreu o ambiente. Calmo, firme. "Foi o jeito que vocês decidiram me enxergar antes de saber qualquer coisa." Dessa vez, ninguém conseguiu sustentar o olhar por muito tempo. Não havia argumento, porque tudo o que tinha acontecido ali era visível demais para ser negado. Eduardo assentiu levemente, como quem reconhece uma verdade difícil, mas necessária. Osvaldo manteve-se em silêncio, respeitoso. Cláudio finalmente abaixou o olhar. Não por obrigação, mas porque não havia mais posição a sustentar. Rita não esperou resposta. Não precisava. A lição já estava dita e, mais importante do que isso, já estava entendida. Ela ajustou a bolsa no ombro e começou a caminhar em direção à saída. Sem pressa, sem olhar para trás. O caminho que antes parecia não ser dela, agora se abria naturalmente. Mas não porque ela tinha mudado, e sim porque finalmente tinham percebido quem ela era. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. A poeira ainda se levantava com o movimento das caminhonetes. O som dos bois ainda ecoava ao fundo e o leilão continuava, como sempre continuaria. Mas, para quem esteve ali naquele momento, algo tinha mudado. Porque nem sempre é o dinheiro que revela uma pessoa. Às vezes, é a forma como ela é tratada antes de qualquer reconhecimento. Rita entrou no carro, ligou o motor e foi embora, com a mesma calma com que chegou, sem precisar provar mais nada. Porque quem sabe o próprio valor não precisa que os outros aprendam isso rápido, mas, quando aprendem, já é tarde demais para fingir que não sabiam. Naquele leilão, o que mais chamou a atenção não foi o valor do lote, nem o dinheiro envolvido, nem a disputa. Foi o silêncio que veio depois, porque até aquele momento tudo ali seguia uma lógica simples. Quem aparenta ter poder é respeitado. Quem não aparenta
é testado, ignorado ou descartado. E foi exatamente essa lógica que falhou. Rita não mudou quando ganhou o lote. Não mudou quando disseram seu nome. Não mudou quando todos passaram a tratá-la diferente. Ela sempre foi a mesma. Quem mudou foram os outros. E isso diz muito mais sobre eles do que sobre ela. Porque é fácil respeitar alguém quando você descobre que ela tem dinheiro, influência ou poder. Difícil é fazer isso antes. Difícil é olhar para alguém sem saber quem ela é. E ainda assim, escolher tratá-la com dignidade. É aí que o caráter aparece. Não no momento em que você reconhece o valor, mas no momento em que você ainda não tem nenhuma garantia de que aquela pessoa pode te oferecer algo. E talvez essa seja a parte mais incômoda de toda a história. O erro nunca foi não reconhecer quem Rita era. O erro foi ter decidido tão rápido quem ela não era. Porque quando você julga alguém pela aparência, você não revela nada sobre a outra pessoa. Você revela sobre você. E na maioria das vezes, revela mais do que gostaria. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse naquele leilão, teria reagido como os outros? Ou teria tido a sensibilidade de perceber quem a Rita realmente era, antes de todo mundo? Me conta aqui nos comentários. Você já viveu uma situação em que alguém te julgou pela aparência e depois teve que mudar completamente a forma de te tratar? Eu leio tudo. E aproveita também para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu gosto muito de ver de onde vocês estão acompanhando o canal. Se essa história te fez refletir, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que respeito não depende do que você parece ter, mas de quem você escolhe ser. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.